Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. O pastor me ligou e me deu o tema que os irmãos estariam desenvolvendo esse final de semana. E aí, irmãos, fica tudo mais fácil, né? Eu falei, meu Deus, com um tema desse, só a misericórdia de Deus para me ajudar, né? Porque o tema é muito desafiador, né? Uma igreja relevante para Deus e para os homens. Abra em 2 Samuel, capítulo 23, 8 a 23. Eu estou com uma assistente lá no multimídia, com certeza ela vai me ajudar da melhor forma possível, né? Por favor, neste capítulo, você tem a história dos valentes de Davi. E eu sabia que era um culto dos jovens. Eu fiquei pensando, né, nessa oportunidade maravilhosa de interagir com vocês, falar com os jovens, embora eu sei que toda a igreja está aqui, mas no meu coração, eu fiquei pensando nos jovens, o pastor compartilhou, olha, é um culto dirigido pelos jovens, um sábado à noite. Eu oro para que Deus abençoe a vida de todos os jovens. Eu já estou encantado de vê-los aqui, o ministério que estão desenvolvendo, e eu quero que Deus realmente abençoe a vida de vocês. Esse é um capítulo tremendo. Fala dos valentes de Davi, né? Pelo texto, parece que eram 37 homens, né? Não dá para você precisar assim, mas desses 37, parece que tinham 5, assim, mais, né, especiais, mais treinados, e dos 5 parece que ainda tinham 3 mais, né, capacitados, e dos 3 parece que tinha um que ainda estava lá, na linha de frente. E eu pensei, né, uma igreja relevante para Deus e para os homens, ela vai precisar de jovens valentes. Não tem jeito, né? A igreja não tem como ser relevante para Deus e para os homens se não tiver jovens e não tiver membros valentes. E nós vamos aprender com esses valentes de Davi. 8, 23, 2 Samuel. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe, Bassebede, o Taquemonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente, grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, somente para saquear os despojos. Depois dele, Samá, filho de Ageu, ararita. Os filisteus reuniram-se em Elei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: ó Senhor, me livre de beber desta água. Seria como beber sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu aquela água.
Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaía, filho de Joiada, era corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe num dia de neve, desceu num buraco, matou um leão, também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, Benaía o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio com ela e o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaía, filho de Joiada, que também teve fama, como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, aqui está a tua igreja, corpo de Cristo. Pai, exército do Senhor. E, ó Deus, nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, fale conosco, nos encoraja com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. Amados, dar pessoas ao mundo, homens e mulheres, é o método de Deus, é o projeto de Deus, na família, na igreja, na sociedade civil, no governo. Como pensar em tudo aquilo que Deus já fez, né? Nas nossas vidas, na história do cristianismo, enfim, sem pensar nesses valentes, nesses guerreiros. Como pensar na história do cristianismo sem esses homens e mulheres usados por Deus? Aliás, cada denominação tem os seus valentes, os seus heróis. Cada denominação tem o seu Hebreus capítulo 11, né? Como pensar na história sem essas pessoas? Eu estive lendo rapidamente o início desta igreja, eu fiquei impressionado com a história dessa igreja. E como pensar nesses 24 anos desta igreja sem aqueles homens e mulheres que eu estive lendo lá no site rapidamente? Pagaram aquele preço, aquele que teve a visão de comprar o terreno tão grande no meio de um matagal onde nada havia. Você entende do que eu estou falando? Não existe um projeto de Deus sem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus não usa métodos, sistemas. Deus usa vidas. Deus usa vidas. Se você andar pelas ruas da sua cidade, o que você vai encontrar? Em cada esquina tem uma placa. E naquela placa está escrito o quê? Um nome. E se você for para as praças, tem um nome. Os monumentos, enfim, os viadutos. E aí, se você olhar, o que esses nomes estão falando? Pessoas que de alguma maneira se doaram. Pessoas que foram além em favor da sociedade, em favor do grupo. Queridos, veja bem, pessoas nas mãos de Deus, pessoas comprometidas com Deus, constituem o método de Deus. Deus não usa métodos, processos, partidos, estruturas. Deus usa pessoas. Vocês já observaram que qualquer partido, qualquer processo, qualquer método, quando Deus tem o homem certo, a mulher certa, funciona. Funciona. Por exemplo, nós temos essa guerra, né? Lá fora nós temos os sistemas políticos. O que funciona? É parlamentarismo, é presidencialismo, enfim, é o socialismo. Você já viu que qualquer um desses sistemas funciona. Quando Deus tem o homem certo, a mulher certa, a pessoa certa. A estrutura política, Deus usa pessoas, não sistemas, não métodos.
Queridos, assim, nós temos na igreja tantos métodos de crescimento de igreja. Nós temos tantas formas de administração eclesiástica, modelos. Mas o que nós observamos? Queridos, Deus usa pessoas. Deus não usa evangelismo explosivo. Deus não usa do Rick Warren lá, uma igreja com propósito. Deus não usa aquele outro lá de rede ministerial. Deus usa homens, mulheres. E é isso que eu queria trazer para vocês. O propósito desta mensagem é fazer com que Deus levante nesta igreja jovens. Eu estou vendo muitos jovens aqui. E eu queria que Deus falasse ao seu coração. Que Deus levantasse jovens gigantes, guerreiros, heróis. Sabe que a igreja de Cristo hoje, os heróis da igreja de Cristo hoje, eles são mais conhecidos pelos aspectos negativos do que pelos aspectos positivos. Eles são mais conhecidos pelos defeitos do que pelas virtudes. E eu queria que esta noite você olhasse para esse texto e pensasse nas características de um valente de Deus, nas características de um guerreiro de Deus, de um herói, de alguém que Deus verdadeiramente possa usar independentemente de método. Quais as características dessas pessoas, desses jovens? E eu queria, você que está aqui, 80 anos, 60, não importa, 90, você também. Deus precisa de pessoas, Ele trabalha com pessoas. O nosso texto fala dos valentes de Davi, mas eu quero chamá-los de valentes de Deus. E para o nosso contexto, valentes que tornam a igreja de Cristo relevante para Deus e relevante para os homens. Deus não pediu que nós fôssemos bem-sucedidos. Deus não pediu que nós fôssemos homens e mulheres de sucessos. Deus só pediu uma coisa: que nós fôssemos fiéis. Deus só pediu uma coisa: que nós fôssemos consagrados, que nos entregássemos totalmente a Ele. Você pode ser um valente de Deus, um valente do Senhor. E como é que se forjam esses valentes? Quais suas marcas, as suas características, seus valores morais e espirituais, para que então o Espírito Santo possa falar a você esta noite? Primeiro, vamos caminhar junto? Texto aberto, Bíblia aberta, vamos caminhar junto? A primeira característica eu vejo no verso 8, com Josebe Basebede. Diz o texto que, num determinado momento, meus amados, ele, com a sua lança, enfrentou 800 numa batalha e os derrotou. E aí eu fiquei pensando, qual é a característica deste homem? O que você acha? Você agora é um pregador, você foi chamado para falar sobre esse texto. Que característica você daria para Josebe Basebede? E eu coloquei a que vocês estão vendo aí. Valente de Deus é aquele que não desanima diante das aparentes dificuldades, diante das aparentes impossibilidades. Eu queria que você pensasse comigo, 800 por 1, o que você diria? Querido, eu acho que o exército de Israel dizia: Josebe Basebede, você é louco, você vai ser esmagado. E ele dizia: com Deus dá. Com Deus dá. Se Deus estiver do meu lado, como disse Jonatas, né? O amigo de Davi, filho de Saul, numa determinada ocasião, para Deus não importa o número, Ele livra com muito ou com poucos. O importante é o coração de quem está nas mãos dEle. Querido, para quem crê, dá. Josebe Basebede faz parte daqueles que não raciocinam pela lógica do homem, mas pela fé. A Bíblia não diz que nós devemos andar por vista, mas devemos andar pela fé. Querido,
Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Eu tenho olhado os desafios que vocês estão tendo aqui, só por um milagre. Só realmente andando pela fé, só com valentes. Vocês não vão fazer isso se não forem valentes de Deus. Os desafios são muito grandes. Queridos, Efésios 3:20 diz: Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, sonhamos. Deus diz através do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Sabe por que o cristianismo hoje não tem valentes? Sabem por que o cristianismo hoje não tem valentes? Porque não aceitam desafios impossíveis. Não aceitam desafios que, pela lógica humana, é impossível de ser vencido. Mas, amados, pense bem. Por que nós hoje não temos valentes? Porque não tentamos. E quando tentamos, desanimamos diante das primeiras dificuldades. Eu creio que todos já ouviram falar da legendária Legião Francesa. Eu não entendo muito bem desse negócio de militarismo, mas dizem que é o que havia de elite mundial em termos de eficiência militar. E você sabe qual era o lema da Legião Francesa? O lema era exatamente esse: olha, se eu falhar, me ajudem. Se eu cair, me levante. Mas se eu desistir, me mate. Você já imaginou o que é um valente de Deus? Se eu falhar, me ajude. Se eu cair, me levante. Mas se eu desistir, me mate. Meu amado, Jeremias pregou durante 40 anos para um povo insensível, um povo que dava as costas. Ele dizia: Deus vai vir com a Babilônia, Deus vai invadir isso aqui, Deus vai destruir o templo, isso aqui não vale nada sem amor, sem fidelidade, sem coração, sem vida. E você sabe o que fizeram? Prenderam, escorraçaram com ele, enfim, deixaram preso, maltrataram. Mas, em determinado momento, ele foi preso. O rei, mesmo assim, o chamou e disse: me fale, essas profecias que você anda falando por aí. Você sabe o que ele disse para o rei, estando preso? Olha, rei, a Babilônia vai vir, vai destruir o templo, vai pôr fogo na cidade, e você vai preso para a Babilônia, e os seus filhos irão presos para a Babilônia, e você vai morrer lá na Babilônia. Você sabe o que é isso? Obstinação, perseverança, é essa capacidade de perseverar diante daquilo que parece impossível. Adoniran Judson foi missionário na Birmânia. Querido, imagine só, 6 anos não ganhou uma única alma, 6 anos. E a junta então disse: nós vamos trazê-lo de volta. Você sabe o que ele disse? Olha, vocês cortem o meu salário, não precisam mais enviar o meu salário, mas aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. E vocês sabem a história. Queridos, resumindo, ele traduziu a Bíblia para o birmanês, ele escreveu uma gramática para os birmaneses estudarem a sua própria língua. E se você for na Birmânia hoje, há uma estátua dele, e hoje ele é um herói nacional, um ícone. Sabe o que é isso? Perseverança. Ir contra aquilo que parece impossível. Amado, Martim Lutero era um rude camponês, já numa idade adulta. Abraham Lincoln, aos 17 anos, era um analfabeto e lenhador. Martin Luther King só teve um sonho. Eu vejo esse país que se mata só por causa da cor da pele. Imagina você num país onde havia banheiros para brancos, banheiros para negros,
Negros não podem entrar no ônibus de brancos. Negros não podem frequentar a escola de brancos. E esse homem, ele teve um sonho. Eu vejo um país, negros e brancos de mãos dadas. Isso é loucura. Isso é impossível. Mas ele acreditou que aquilo era de Deus. Apesar de dar a vida pela causa. Hoje, nós sabemos o que ele conseguiu, pela misericórdia de Deus. Querido, sabe, quando os homens possuem ideias, eles se transformam em guerreiros. Mas quando Deus possui um homem, uma mulher, quando Deus possui um jovem nas mãos dele, essa pessoa se torna impossível, invencível. Mas é assim que funciona. Se nós raciocinarmos com a lógica, nós nunca vamos fazer nada. Não vamos fazer algo que glorifique o Senhor. Sabe, amados, essa é a primeira característica de um valente. Eu queria que você gravasse. Valente de Deus é aquele que não desanima diante das aparentes impossibilidades. Segundo, são aqueles que têm uma santa obstinação pela obra de Deus, por sua causa. Veja o verso 9 e o verso 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram para a batalha, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente, grudada à espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. Agora veja bem, o exército voltou para onde Eleazar estava, somente para saquear os despojos. Sabe o que eu vejo em Eleazar? Queridos, a guerra já tinha acabado, o exército já tinha fugido, mas ele continuou lutando. Meus irmãos, a ponto de dar uma cãibra na sua mão, e a espada ficou grudada na mão, e ele não conseguia soltar. Eleazar, a guerra já acabou, e ele continuava dando golpes. Sabe, amado, ninguém faz a obra do Senhor sem uma santa obstinação. Ninguém faz a obra do Senhor sem realmente uma paixão que vai além de mera emoção. Se precisar, ele é um solitário na fé, da fé. Quantos abandonaram a fé por causa de problemas, dificuldades? Eu vejo, por exemplo, a obstinação de Caleb. É uma história linda. Caleb, meus irmãos, aos 85 anos, 85 anos, ele chega diante de Josué e diz: Josué, você sabe o que Deus falou há 45 anos atrás? Que Hebrom, que nós pisamos os pés quando fomos espiar a terra, ela seria minha. Deus fez essa promessa, e agora eu estou aqui com 85 anos, eu sei que lá estão os gigantes, os Enaquins, os seus descendentes, mas eu vou expulsá-los de lá, eu vim buscar o que é meu. E Josué disse: é seu. E ele então foi lá, guerreou, expulsou. E eu imagino que lá para os seus 90, 100 anos, quando já não tinha mais realmente agora idade, você sabe o que ele fez? Ele tinha uma linda filha, chamada Áquisa. Aí ele chamou os jovens e desafiou: aqui está minha filha Áquisa, e qualquer um que ainda continuar essa batalha e expulsar de lá todos os gigantes, eu vou dar a minha filha por casamento. E você sabe que apresentar um tal de Otoniel, a moça devia ser muito bonita. Porque o rapaz falou: eu vou. Foi lá, ele não recebeu a moça antes não, depois. Foi lá, expulsou todos os gigantes, aí voltou, pegou a moça como esposa.
Você está vendo? Essa obstinação pela causa. Eu falei da obstinação de Jeremias, 40 anos pregando, Isaías, Simeão e Ana. Às vezes eu fico pensando, amados, né? É tão difícil às vezes pregar, você está com o relógio na frente, o ponteiro não para, mas você precisa explorar essas figuras. Simeão, meu amado, idoso, já velho, sacerdote. Eu fico imaginando, amado, quantos cultos ele prestou a Deus, quantos cultos. E nada, culto após culto. Irmãos, hoje nós vamos cantar esses cânticos, o pastor vai pregar, vamos recolher os dízimos, as ofertas, todo mundo voltava para casa, e Simeão, mas Deus tinha falado para ele uma coisa: Simeão, você não vai morrer antes de tomar o Salvador, o Messias nos braços. E este homem ficou com essa obstinação. Eu acho que ele não perdia um culto. Vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser hoje. Um dia ele vai ao templo e há um bebê sendo apresentado, e alguma coisa era especial. A hora que ele toma o bebê nos braços, o Espírito Santo toma e diz: está aí o Filho de Deus, o Messias, quando a nação inteira já nem mais lembrava de promessa. E ele ora: Senhor, agora tu podes despedir o teu servo, eu já vi a glória de Israel. Meu amado, isso é obstinação. Diz que Ana era viúva. Parece que com 84 anos. E todos os dias no templo. Esse é o problema de ser emotivo. Você chora. Queridos, eu fico pensando, ela tinha a mesma promessa. Amados, viúva, não perdi um culto porque ela, de alguma forma, iria ver o Messias. Um dia ela vai ao templo, está a festa lá, e aí o Espírito Santo a toma e ela profetiza: ali está o Filho de Deus. Eu fico pensando, quantos cultos, ano após ano após ano. Sabe, amado, Jesus, ele não desistiu, ele tinha uma santa obstinação. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E ele não parou, até que ele disse: tudo está consumado. Querido, isto é obstinação pela obra do Senhor. Sabe, amado, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas o poder de Deus está na igreja, diz Paulo, escrevendo aos Efésios. O poder de Deus está na igreja, está à sua disposição. Sabe, amado, diz que o mundo jaz no maligno, mas o poder de Deus está na igreja. E se Satanás está aí, você não precisa se preocupar para se opor àqueles que querem fazer a obra do Senhor. A Bíblia também fala que o leão de Judá, o Filho de Deus, já esmagou a cabeça da serpente, Satanás. E se esmagou a cabeça, acabou com os dentes dele. Então é um inofensivo. Não tem mais poder para atacar aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Sabe, a terceira característica está aí no verso 11 e 12. São aqueles que não temem se arriscar por um grande projeto. Um grande projeto. Sabe, amado, a obra de Deus, diz que Samar defendeu o campo, estando lá no meio dele. A obra de Deus é um risco. Você coloca a sua família em risco, a sua reputação fica em risco, a sua saúde corre risco. Sabe, pastor Abraão sabe do que eu estou falando. A média de pastorado no Brasil
é de 3,5 a 4 anos. É a média de pastorado. Por favor, Minas tinha 866 pastores. Nós tínhamos 3 com mais de 30 anos numa mesma igreja. Eu e mais 2. Então, qual é o problema? O problema é que ninguém quer correr risco. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter sucesso? Será que o meu nome não vai ser arranhado? A minha reputação de pastor? Será que eu consigo garantia de um ministério mais vitorioso, mais abençoado, mais rápido? Mas Deus nos chamou para isso. E aí, a média é de 3,5 anos. O camarada está aqui. Quando eu estava saindo de Pouso Alegre, eu fiquei impressionado. Porque um determinado pastor se apresentou. Eu fiquei 2 anos nesse processo de transição. E um determinado pastor se apresentou no início. E a igreja não o aceitou por uma ou outra razão. E nesse período, ele saiu da igreja que estava e assumiu uma outra igreja. E daí um ano, que ele já estava numa outra igreja, ele se apresentou como candidato. E aí a liderança achou aquilo estranho, né? Mas ele defendeu de que estava nas mãos de Deus e o que Deus trouxesse para ele seria uma nova realidade. Mas imagina, você assume uma igreja, você diz, Deus está me chamando para cá, nós temos uma visão, Deus me deu uma obra para fazer, mas dentro de 6 meses você já está pensando num outro ministério. Querido, a obra de Deus é um risco. É um risco. A obra de Deus é feita por jovens que não temem colocar a sua cabeça a prêmio, não temem o carrasco, não se dobra diante dos apelos e convites do mundo, não aceita que o inimigo leve as suas bênçãos. Samar se colocou lá no meio quando todo mundo foi embora e ele diz, aqui não. A bênção de Deus para minha família, a bênção de Deus ninguém vai levar. Inimigo nenhum vai levar. Querido, e ali ele se posicionou. O medo é um mau uso da imaginação. Corajoso é o medroso que acabou de orar, de ter um encontro com Deus. Querido, valente de Deus não tem medo de se arriscar por um grande projeto. Há projeto maior do que a obra do Senhor? Se eu vou agradar a Deus, o que importa? Quem eu vou desagradar? Que importância tem isso? Sabe, pequenas metas matam, tiram Deus da centralidade da nossa fé, tira a intervenção de Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas boas, mas por que nós não estamos trazendo a glória de Deus para a igreja? Porque nós estamos fazendo coisas boas, mas não divinas. Estamos fazendo coisas bonitas, mas não divinas. Não divinas. As nações temeram após ouvirem que eles atravessaram o Mar Vermelho a pé. As nações temeram quando ouviram que eles atravessaram o Jordão no tempo da cheia, quando todas as ribanceiras estavam tomadas de água. As nações temeram quando ouviram que os muros de Jericó caíram. Sabe por quê? Porque eram obras divinas. Vocês estão com uma obra divina aqui para fazer. Não dá para fazer com esforço humano. E esta igreja, para ser relevante para Deus e para os homens, ela vai precisar de jovens valentes, guerreiros. Sabe, amados, a quarta característica são aqueles que fazem mais do que é pedido. Você quer ser um valente de Deus? Está aqui. Olha o verso 13 a 16, eu não vou ler para ganhar tempo, mas você está aí com o texto aberto. É interessante, Davi não pediu água do poço de Belém. Ele pediu? Não pediu. Ele suspirou. Ele disse, quem me dera beber água do poço de Belém. Você sabe o que eles fizeram? 3 dos seus valentes romperam pelo meio do exército inimigo, com risco da própria vida, foram lá, pegaram a água e trouxeram e disseram, ó rei, aqui está a água que você quer beber. Ele tinha pedido água? Não. Ele só desejou.
Valentes de Deus são aqueles que adivinham os desejos do coração do seu Senhor. Não é o crente de fim de semana, de horários marcados, programados, tarefas rigorosamente definidas. Não. Está aberto para o que Deus propor. Sabe, eu lembro de uma... Aí, né, o pastor já denunciou a minha idade, sou da geração um pouco mais lá atrás, e eu lembro de 1968, ainda a Revolução, Brasil, estava toda aquela agitação, toda aquela repressão. E eu lembro, Recife, 1968. A população conseguiu isolar um soldado. E a população começou a malhar aquele soldado, a malhar o soldado. E no ponto de ônibus, na frente, havia um outro soldado. E aí, aquele soldado foi à corte marcial. Por que você não defendeu, não ajudou o seu colega? Você sabe qual é a resposta dele? Era o meu dia de folga. Era o meu dia de folga. Queridos, assim não se forja um valente de Deus. O valente de Deus, ele está à disposição, ele está pronto. Se precisar, estou aqui. A qualquer hora, a qualquer momento. Quinto, valente de Deus são aqueles que jamais confundem as suas necessidades pessoais com a causa. Você sabe o que Davi fez com a água? Você sabe o que Davi fez com a água? Ele bebeu? Não bebeu. Ele disse, espera aí, eu não posso confundir as minhas necessidades pessoais, eu não posso confundir esse negócio de realização pessoal, de ego, com a obra do Senhor. São coisas distintas. Mas você sabe que um dos problemas que temos é que muitos usam a obra do Senhor para esse tal de realização pessoal, profissional, né? Se sentir útil. E aí vocês sabem do que estou falando. Pouco tempo a revista Forbes trouxe uma reportagem, depois voltou de novo na Folha de São Paulo, sobre os pastores. Um é bilionário, né? Bilionário. E os demais são milionários, né? Um já ultrapassou a casa de 1 bilhão do seu patrimônio. E os outros estão aí na casa dos milhões. E é interessante, né? Mas às vezes você pensa, se a minha igreja crescer e nós tivermos muitos recursos, eu vi os desafios que o pastor Abraão tem aqui. Por que eu vou investir em construtora? Por que eu vou investir numa televisão para mostrar novela, filme pornográfico, violência? Por que eu vou investir em aras, fazendas? Pouco tempo um deles teve que se defender e dizer, não, é mentira, porque mostraram lá, fazenda comprando lá no, sei aonde. Queridos, valentes de Deus não usa a causa para atingir os seus fins. O sucesso não pode subir à cabeça do valente de Deus. Ele precisa continuar sendo simples, humilde, aceitando tarefas simples, pronto para receber instruções, obedecer se for necessário. Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu tinha um membro da igreja, ele foi o primeiro vice-presidente, mas é interessante que no sistema, né, democrático, no ano seguinte, ele não foi reeleito para primeiro vice-presidente. Ele foi eleito para introdutor. Meus irmãos, eu lembro desse caso, ficou muito marcante na minha vida. Esse irmão ficou tão revoltado que disse, isso é uma humilhação, eu era o primeiro vice-presidente da igreja e agora me elege para introdutor. Eu vou resumir, ele saiu da igreja, revoltado. Valentes de Deus
Se for preciso, ele lava o banheiro. Ele passa o pano no chão, limpa o banco. Pega a chupeta no berçário da criança que caiu, lava, devolve. Valente de Deus, não tem esse negócio, vou usar a causa para me realizar. Seja num coral, num grupo musical. Você sabe que geralmente os fundadores são os afundadores, né? Porque acabam, né, se tornando donos. Em último lugar, valentes de Deus são aqueles que estão sempre dispostos a continuar sendo o que são, mesmo quando não dão a eles o devido valor. Temos duas figuras aí, Abisai e Benaías. É interessante, eles, apesar do valor que tinham, versos 18, 19, 20 a 23, está claro aqui que eram homens de valor, homens de excelência militar, mas diz que nunca chegaram a ocupar o primeiro posto. Nunca, nem sequer, se destacaram ali entre os 3 primeiros. Queridos, isso não impediu que eles continuassem sendo homens de Deus, agindo, abençoando. Valente de Deus não age pensando em recompensa. Sua autoestima vem de Deus. Preste atenção. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele precisa ser conhecido apenas em 2 lugares: no céu e no inferno. Amados, no céu, né? Porque Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, elas ouvem minha voz, me seguem. Então, Jesus conhece as suas ovelhas, então eu quero que meu nome seja conhecido por Jesus. Isso para mim é importante. Agora, valente de Deus também tem que saber que o diabo o conhece. Lembra daquela história lá de Atos, capítulo 19? Havia uns judeus que se empolgaram com a história de expulsar demônios. Eles viam Paulo expulsando. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Eles acharam aquilo bonito e foram expulsar demônio. Diz o texto que eles chegaram para o endemoniado e disseram assim: eu te ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que o demônio fez? O demônio olhou para eles e disse assim: olha aqui, meu filho, eu sei muito bem quem é Jesus, Paulo eu conheço perfeitamente, agora vocês, quem são? E pularam em cima deles. E eles correram barra da saia da mamãe, correram para a barra da saia da mamãe, desesperado. Querido, o valente de Deus, ele tem que ser conhecido em 2 lugares, no céu e no inferno. Agora, o resto, meus irmãos, se eu estou na mídia, se eu não estou, se eu tenho reconhecimento da denominação, se eu não tenho, enfim, olha, isto não é problema meu, isto é problema de Deus. Não é minha responsabilidade alargar o meu ministério. A minha responsabilidade é aprofundar a minha caminhada com Deus, só isso. Isso é problema de Deus, até onde Ele quer que eu vá. Sabe, amados, valentes de Deus nem sempre são aqueles que são aplaudidos. Valentes de Deus nem sempre são os que aparecem. Os grandes heróis da fé cristã são anônimos, aqueles que nós não conhecemos. A Bíblia diz que aquele dia vai revelar muita surpresa. Vocês sabem, por exemplo, o que dizia sempre Billy Graham em suas campanhas? Ele dizia que os grandes responsáveis por aquilo era a multidão de anônimos que estavam orando, intercedendo, a legião de pessoas anônimas que estavam intercedendo por ele. Queridos, vocês já devem ter ouvido falar de Spurgeon, um dos grandes pregadores do século passado. Sabe, amados, não sabemos como é que esse homem, sem televisão, sem imprensa, sem jornal, falava para 12 mil pessoas em Londres. Como? Mas vejam bem, enquanto ele estava pregando no púlpito dele, sempre havia 300 pessoas no subsolo intercedendo por ele, intercedendo. Quem é que apareceu? Spurgeon. Quem sabe o nome desses 300? Ninguém. Mas ele dizia que aqueles 300, ele não podia exercer o ministério dele sem aqueles 300. Valentes de Deus não são pessoas de sucesso. A Bíblia não fala de sucesso, ela fala em fidelidade.
Todos que querem ter sucesso no reino de Deus precisam saber que a mesma multidão que disse Hosana, 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 foi a mesma multidão que disse crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Queridos, nós não fomos chamados para ser felizes. Qual o seu conceito de felicidade? A ausência de problemas, de lutas, de sofrimento? Não. Você nunca será feliz assim. Feliz é o médico que após 12 horas fazendo uma cirurgia pode dizer: salvei uma vida. Não importa o que ele sacrificou. Feliz é o crente que após uma semana de trabalho, estudo, ele encontrou tempo para o ensaio, encontrou tempo para a adoração, encontrou tempo para o estudo, para o culto, para visitar, quem sabe, aquele irmão que estava afastado, quem sabe para ir ao hospital, sabendo que aquele irmão fez uma cirurgia, está lá e precisa de um conforto, de um encorajamento, e ele então venceu a resistência da cama do domingo à tarde, venceu a resistência e foi lá fazer a obra do Senhor. Isso é felicidade, isso é felicidade. Sabe, amados, isto é um valente de Deus. Concluindo, amados, estamos ouvindo falar que no Brasil somos 42 milhões de evangélicos, mas os desafios para o povo de Deus nunca foram tão grandes. Na medida em que o mundo se transforma numa aldeia global, preste atenção, o desafio deixa de ser transpor barreiras geográficas e passa a ser transpor barreiras culturais, raciais, econômicas, políticas. Às vezes nós estamos ao lado da pessoa, mas nós estamos separados. Querido, nunca o reino de Deus necessitou tanto de gigantes, de valentes. Se essa igreja quer ser relevante para Deus e para os homens, certamente irá necessitar de muitos gigantes, muitos valentes, homens e mulheres. Você quer ser um valente de Deus? Você quer encarnar esses valores? Quais terão que ser as suas marcas? São aqueles que não se desanimam diante das aparentes dificuldades, impossibilidades. São aqueles que têm uma santa obstinação pela obra de Deus, pela causa de Deus, pela pregação do Evangelho. São aqueles que não temem se arriscar por um grande projeto. São aqueles que fazem mais do que lhes é pedido. São aqueles que jamais confundem as suas necessidades pessoais com a causa de Deus. São aqueles que estão sempre dispostos a continuar sendo o que são, mesmo quando não dão a eles o devido valor. São aqueles que lutam, mesmo sem serem aplaudidos. Homens e mulheres, esse é o método de Deus. Você é o método de Deus. Deus não tem outro método. Deus vai fazer um milagre nessa cidade. Deus vai usar essa igreja. Você é a resposta de Deus. Queridos, que Deus nos dê valentes, homens e mulheres. Homens com a moral de José, com o fervor de Abel, com a piedade de Enoque, a perseverança de Noé, com a fé de Abraão, a mansidão de Moisés, o ânimo de Josué, com a coragem de Gideão, o zelo de Mardoqueu, a humildade de Davi, a santidade de Samuel e Daniel, o valor profético de um Elias, o ardor missionário de um Paulo, a intrepidez de um Estevão e de um Pedro, a caridade de Dorcas e Barnabé. Homens, jovens, com valor para a obra de um Timóteo, com a obstinação de Simeão e Ana. Que Deus nos dê valentes, homens e mulheres parecidos com Cristo. Que Deus nos dê homens e mulheres com corações cheios de amor do Pai, da graça do Filho e do poder do Espírito Santo. Porque se esta igreja quer ser relevante para Deus e para os homens, ela irá precisar exatamente desses homens. Vamos nos colocar de pé, queridos, por favor, em nome de Jesus. Não sei exatamente o horário que vocês terminam o culto, mas eu queria orar, né?
É tão bom a gente adorar a Deus. Mas você imagina o seguinte, eu vim de São Paulo para cá, a igreja me convidou. Agora eu chego aqui e não tenho um objetivo, meu objetivo era que Deus desafiasse você, eu não tenho outra razão para existir. A minha função é desafiar o povo de Deus. Querido, você não quer ser um valente de Deus? Você não quer essa noite encarnar essas marcas, essas características? Você quer ser um valente de Deus? Eu gostaria de orar, né? É um tempo maravilhoso, estou vendo tantos jovens aqui. Eu sei que você entendeu. Será que vamos cantar, amado, assim, para a gente? Quando Deus escolhe alguém, aleluia, que coisa boa. Olha, nós vamos cantar e eu vou estar aqui. Se você quer ser um valente de Deus, por favor, mas é um desafio. Você entendeu a mensagem? Vem aqui para a gente orar juntos depois, tá bem? A gente vai orar junto. Você vai dizer: Pai, eu entendo o desafio do momento que esta igreja está vivendo. Eu entendo o teu chamado. Eu sei que o teu método é a minha vida. Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser um valente de Deus. Então nós vamos cantar. Você pode vir até aqui e aí nós vamos encerrar orando. Primeira coisa, quem sabe alguém está aqui e não faz parte ainda do exército de Deus, não entregou a vida para Jesus. Esse é o primeiro passo para você ser um valente de Deus, é entregar o seu coração, a sua vida nas mãos de Deus. Então, se você também quer entregar a sua vida para o Senhor, quer se alistar no exército de Deus, também você pode vir. Nós vamos estar orando após cantarmos, ok? Por favor, vamos cantar e depois vamos orar. E Deus falou com você e você quer ser um valente de Deus esta noite. Eu gostaria de orar com você. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Aqui está o primeiro valente, o primeiro guerreiro. Custe o que custar é sempre. Mas Deus tem mais aqui, eu sei disso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que Deus tem mais aqui. Boa e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu Cabe todos aqui, para cabe todos. reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Queridos, em nome de Jesus, isto aqui é mais do que um momento de apelo, é o início. Vocês ouviram o pastor Abraão falando, estava lá numa classe de juniores, crianças, e Deus já estava trabalhando. A obra de Deus é invisível. Querido, Deus quer usar você. Você é a resposta de Deus para esse Brasil. É a resposta de Deus para essa nação. É a resposta de Deus para essa cidade. Querido, eu fiquei impressionado com a visão desta igreja. Eu fiquei impressionado com aquilo que vocês têm pela frente. Deus vai precisar de valentes. Aleluia. Oh, aleluia.
eu quero orar com você. Mas lembra, é uma caminhada de fé. Agora você se entrega nas mãos desse Deus que vence o impossível. Você vai ser um obstinado. Vai colocar a cabeça a prêmio. Deus, aqui estão os teus filhos. Pai, nós não poderíamos terminar este culto, Deus, de uma forma mais abençoadora. Pai, olha para estas vidas, são pérolas preciosas. Ó Deus, são obreiros de valor, homens, mulheres, que o Senhor chama, capacita. Deus, eles são o teu método. É sobre eles que o Senhor faz repousar o teu Espírito Santo. É sobre eles que o Senhor faz com que sonham, tenham visões. Abençoe os teus filhos. Esta noite encha-os desta convicção de que eles são o teu método para abençoar este país, realizar a obra desta igreja. Deus, eu sei que esta igreja será relevante para o Senhor e para os homens. Agora, com essas vidas aqui no altar, oramos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, Deus abençoe. Não sei se a palavra é para o pastor Abraão, se ele quer falar a este grupo de guerreiros. Agora o irmão tem um exército aí de valentes. Amém, louvado seja Deus. Eu queria só encerrar dizendo uma coisa, irmãos. O coro vai subir, o coro dos adolescentes vai encerrar este culto belíssimo, cantando ao Senhor. E enquanto eles vêm para cá, eu queria que você pensasse só uma coisa importantíssima. Diante de tudo que foi falado hoje, diante desse desafio, eu tenho observado, irmãos, que às vezes as pessoas aceitam um desafio da parte de Deus quando é algo novo, inusitado, quando tem alguém à frente dirigindo esse projeto, e as pessoas abraçam, porque todo crente em Cristo Jesus quer ser útil para Deus, ou não quer? Você quer ser útil? Quem quer ser útil para Deus aqui? Quem quer ser inútil para Deus? Não quer que Deus use sua vida nunca? Quem? Nenhum de nós. Nós queremos ser úteis a Deus. O problema é que quando a gente assume às vezes um trabalho, um ministério, e a gente começa a passar pelas dificuldades do ministério, porque não é fácil lidar com pessoas, lidar com estruturas montadas, lidar com situações difíceis. Chega um instante que eu percebo que há duas tendências. Uma é desanimar e as pessoas dizem: estou cansado. E a segunda é quando as pessoas de repente já fizeram bastante coisas para Deus. Presta atenção, já tiveram ministérios relevantes, já tiveram participação crucial, importante em áreas da vida da igreja, e de repente a pessoa começa a achar que ela não está recebendo o devido merecimento por aquilo. Fica aquela sensação no coração assim: há um débito a mim, há um débito à minha pessoa. O pastor Genivaldo sabe o que eu estou falando. Muitas vezes a gente encontra pastores amargurados, lá na reta final do ministério deles. Eu quero chegar lá adiante no meu ministério com essa disposição, com essa alegria, pregando, me emocionando igualmente, porque eu vejo pastores encerrando a sua carreira amargurados, porque eles acham que a igreja lhes deve, que eles não foram reconhecidos o suficiente. E há membros da igreja que também fazem isso. Há pessoas que estão sentadas com os braços cruzados e elas dizem: eu não faço mais nada, porque lá no fundo do coração elas não receberam reconhecimento humano. Sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz assim para nós que somos líderes: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, alcançareis a imarcessível coroa da glória. Então a recompensa não é humana, a recompensa quem dá é Deus. E Ele não dá no nosso tempo, Ele dá no tempo dEle. E Ele não dá no nosso formato, no nosso jeito, Ele faz do jeito que Ele quer. O que é que nós queremos? Receber a glória dos homens ou a glória de Deus? Receber o reconhecimento dos homens ou o reconhecimento de Deus? Receber a bênção dos homens e a aprovação dos homens, ou receber a bênção de Deus e a aprovação de Deus? O que é que queremos?
Então, eu não sei porque que Deus me mandou falar isso aqui, mas se tiver um crente bem amargurado aqui hoje, daqueles que já trabalharam muito para Deus, que já envolveram a sua vida, a sua obra, que já foram valentes como esses que foram pregados aqui, mas você recuou, porque num dado instante você achou que era pesado demais o fardo, cansativo demais, ou então as pessoas não conseguiram entender o seu valor. Eu queria desafiar você a voltar a ser um valente de Deus e a permitir que Deus continue usando sua vida e o dom que Ele colocou na sua mão. Foi Deus quem colocou o dom na sua mão. Use esse dom para a glória de Deus. Use esse dom para honra. Amém, meus irmãos?